Estamos de volta com a 5ª temporada do Papo Literário. Esse ano acontece de uma forma diferente, cada um na sua casa, para manter o distanciamento social que é necessário. Por isso eu estou sem máscara. E a minha convidada de hoje é a Jéssica Matos. Obrigada por estar aqui conosco hoje, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade. A Jéssica, ela é professora de língua espanhola, de literatura, e ela é autora do canal Jéssica Matos, que é um canal específico de literatura no YouTube. Ela tem um clube de leitura, enfim, ela é uma booktuber. E eu já vou começar a entrevista pedindo isso. Jéssica, nos explica o que faz uma booktuber? Fernanda, essa pergunta, ela sempre está sujeita a várias interpretações, né? Mas, em geral, booktubers estão falando sobre livros no YouTube. O YouTube, que é esse espaço que recebe tanta gente, tanta coisa, né? Tanta produção de conteúdo. A gente está nesse espaço para falar de livros, e aí acaba criando conteúdos em cima disso, em cima das nossas leituras, em cima das novidades do mercado editorial, enfim, pensando junto com escritores, às vezes, pensando junto com outros produtores de conteúdo, e a ideia é dar um espaço para a literatura, né, para que a gente possa fazer com que a literatura tenha mais essa chance, né, porque a gente vive num país que não é tão leitor assim, né, que ainda precisa mais desse incentivo, né. E assim, quando é que surgiu a ideia do canal? Tu já começou a ler pensando assim, quando tu começou a ler especificamente para o canal ou não? Foi uma coisa que surgiu aos poucos? Como é que começou isso de ir para a internet com a tua experiência literária? Na verdade, começou bem tarde, que eu comecei com a literatura na faculdade ainda, então eu fui fazer letras porque eu gostava da literatura e segui boa parte do tempo tentando uma carreira acadêmica, né? Então eu estava com essa situação mais formal com a literatura e eu só fui pensar no canal depois mesmo, quando eu terminei o mestrado e que eu comecei a ler de verdade. Eu sempre falo isso, que eu não lia antes, eu não era tão leitora, e eu comecei a ler depois que eu separei essa relação profissional com a literatura, eu comecei a ler por gosto, por vontade, ler coisas que eu nunca tinha lido. E aí, nessa busca por outras indicações de leitura, eu cheguei no YouTube, vi outros canais e fiquei interessada, né? Pensei, de repente, dá para fazer alguma coisa aqui também, trazer um pouco da minha experiência de leitura para cá, para o YouTube. Então, o canal veio depois de tudo, assim, e eu continuei lendo cada vez mais depois que eu criei o canal, né? O canal meio que me deu vontade de ler mais. Eu vi as pessoas lendo e comentando, e eu também queria ler, queria comentar, e uma coisa vai alimentando a outra, né? Então, a minha trajetória de leitora, ela deu uma guinada bem grande depois que eu cheguei no YouTube, que foi em 2017, fez 4 anos o meu canal. Fez 4 anos agora. Nossa, bastante tempo, né? Ainda mais que é um assunto assim, a literatura, nem todo mundo vai em busca desse assunto, né? Outras coisas, entretenimento, outros tipos de entretenimento, as pessoas vão, mas acho que literatura ele é um pouco mais restrito, talvez. Não sei, né? É uma impressão minha, mas eu acredito que talvez seja um pouco mais restrito. Então, ter 4 anos é um mérito enorme. Já é alguma coisa, assim. Tem gente que está há bastante tempo, e eu acompanho canais que já estão aí há 10 anos, mas igual, é uma disputa, assim, é uma dificuldade fazer, porque realmente é dos canais menos acessados, né? Todos os canais de literatura, por mais que tenha alguns com, sei lá, 150 mil inscritos, 200 mil inscritos, para chegar nesse nível de consumo, né, digamos, a pessoa está há muito tempo trabalhando, porque é realmente um nicho menor, né? Não é todo mundo que vai consumir esse tipo de coisa, até porque tem outros conteúdos disputando a atenção, né, das pessoas no YouTube. E é tu quem faz tudo, porque tu não é só booktuber, né? Tu também é professor, tu dá aulas, tu é tradutora, né? E é tu que faz tudo, assim, da gravação, o roteiro, a edição, a divulgação, ou não? Tu tem alguém que te ajuda? Atualmente, eu tenho alguém que me ajuda na edição, né? Meu companheiro edita para mim o vídeo, mas todo o resto é comigo. Toda a produção dos vídeos, eu gravo sozinha, eu ligo a câmera, eu monto as luzes, eu gravo, faço a parte da gravação do áudio, coloco o microfone, depois eu subo as coisas para o computador, ele edita para mim, e depois ainda tem toda a função de colocar no YouTube, programar o vídeo no YouTube, que tem que colocar lá as informações, tem que colocar umas coisinhas, uns links e tal.
e divulgar, que é a parte mais cansativa, né? Porque não basta só gravar. Se fosse só gravar, tava tranquilo. A gente senta, grava aqui em 20, 30 minutos, estou com o vídeo pronto, praticamente. Mas não, né? Tudo que vem depois é o mais trabalhoso. Então, é difícil em alguns pontos, porque é isso. Antes eu fazia tudo sozinha, até a metade do ano passado eu editava também. E isso leva muito tempo, é tempo que eu poderia estar lendo e eu não estou, né? E como tu falou, eu também faço outras coisas, eu dou aula de espanhol, tenho vários alunos de espanhol, agora estou com curso de literatura, então também é mais uma coisa, né? E o próprio Instagram também, que me tira bastante tempo, porque o que eu faço no YouTube eu divulgo no Instagram. Então é uma coisa que não para, né? Um trabalho que eu sempre digo, as pessoas às vezes passam aqui na frente de casa, devem pensar, mas essa aí só fica sentada na frente do sofá fazendo nada, né? E na verdade a gente está fazendo vários pequenos trabalhos que são todos na internet, todas essas coisinhas de divulgação, de produção, de roteiro, de leitura, né? Porque sem a leitura eu também não tenho conteúdo, eu trabalho com conteúdo sobre a leitura, né? Uhum. Mas não é todos os dias que tem vídeo, né? Tem uma periodicidade Uhum. fixa, né? Tem vídeos. Eu faço às quartas e domingos. Uhum. Então, eu geralmente separo um dia para gravar. Eu gravo, por exemplo, na segunda, gravo os 2 vídeos e fico com aqueles 2 a semana para ir Ah, editando sim. e postando. Mas se não faz assim, é difícil ter também. Até o próprio YouTube dificulta o nosso acesso e tudo. A gente precisa ter uma certa periodicidade. Cada canal vai encontrar o seu período melhor, né? Mas Claro. eu escolhi esses dias porque eu acho que fica mais balanceado, assim. E tu já sabia? Tinha noção dessa? Porque por exemplo, não sei nada de edição, né? Embora eu trabalhe na TV, aqui na TV eu vejo os meus colegas. Nossa, como tu falou, é um trabalho enorme, né? Para sair no ar. O papo literário não é só gravar, depois tem a edição, tem a divulgação pelo pessoal da publicidade, a programação, e também vai para a internet, né? A gente acompanha isso que leva dias, né? Para fechar, né? O ciclo do programa, de cada programa. Tu teve que estudar para isso? Tu já sabia sobre internet, sobre vídeos, ou como é que foi essa tua preparação? Eu não sabia nada, nada. Eu fui na cara e na coragem. Eu lembro que uns amigos, eu já vinha comentando as leituras no Instagram, né, em 2016, por ali, e eu não sabia como é que editava vídeo nem nada, só que eu tava com vontade de gravar. E aí um amigo meu, grava, vai lá, posta um vídeo. E eu pensei, tá, vou gravar. Aí eu fui gravar, eu não sabia de enquadramento, porque tem tudo isso, não sabia do melhor enquadramento, da melhor luz, não sabia da altura que tinha que ficar a câmera, e aí eu gravei, eu não sabia que eu tinha que falar alto, uma voz de um jeito específico. Fiz o primeiro vídeo, ficou horrível, eu odiei aquele vídeo, e enfim, aí quando foi na parte de edição, na primeira vez que eu fui editar, eu não sabia. Daí meu companheiro ajudou, faz assim, faz assado. A partir do segundo vídeo, eu já fui atrás do tutorial, né, para não ficar também Uhum. só na dependência. E Uhum. aí, com tutoriais ali, eu consegui me virar, né? Mas, claro, que era uma edição muito simples, muito, muito tosca nesse sentido, então não tem nenhuma formação para isso, né? Não fiz nenhum curso. E aos pouquinhos fui aprendendo, na prática, assim, no dia a dia da edição. E qual é o teu vídeo mais acessado, assim? Puxa, tem um que é super acessado, que é um vídeo que eu mostro a coleção de clássicos da Abril. Agora ela não está aparecendo aqui, está lá bem em cima na estante, mas ela é uma coleção que saía na banca de jornal, ou me lembro que se vendia nos postos de gasolina também, com livros de capa dura, capas coloridas com tecido, revestido de tecido, né? E era que custava 15, 20 reais os clássicos. E eu fui fazendo essa coleção aos pouquinhos, não demorei muito. E um dia ganhei de uma amiga todos os livros que ela não queria dessa coleção. E fiquei com a coleção quase completa. E aí eu fiz um vídeo sobre isso e o pessoal acessa super, super, assim, de não sei, porque é uma coleção que ficou meio que no ar, depois pararam de fazer. O vídeo é um dos mais acessados mesmo, assim, até hoje eu recebo comentário, foi um dos primeiros que eu coloquei no canal, e o pessoal tem um fetiche, né, com essa coisa de coleção, então sempre querem ver um pouquinho. E assim, por causa do canal, mudou o teu perfil de leitura? Porque antes, eu não sei, né? Mas eu imagino que antes tu lia o que tu gostava. Mas agora o canal talvez ele te exija que tu leia outras coisas que tu talvez nem soubesse que existisse, eu não sei, é uma suposição, né? Como é que ficou o teu perfil de leitura após a criação do canal? Na verdade, o canal foi uma libertação, porque eu venho de letras,
eu fui criada e formada para analisar livros. E aí eu lia muita coisa por obrigação. Muitas vezes, o que se dava na faculdade ou no mestrado era assim, precisamos fazer um trabalho sobre isso aqui. Escolhem um livro e faz. Então, a gente já chegava no livro procurando coisas para analisar. E isso faz com que o livro se torne só um pretexto, né? O livro não é aquela coisa para fruição. Eu já ia para a leitura buscando um problema para trazer para o artigo, né? E quando eu terminei o mestrado, eu lembro que eu cheguei num momento assim que eu disse, chega, chega, eu não aguento mais ler teoria, não aguento mais ler isso, eu vou ler coisas nada a ver, eu vou ler coisas que eu nunca pude ler antes e é agora que vai ser. Eu comecei a ler uns livros que eu tinha muito tempo em casa e que estavam parados. Eu li uns clássicos russos, li Gabriel Garcia Marques pela primeira vez, enfim, fiz toda uma viagem, assim, e comecei a ler as coisas que eu queria. Então, o canal me desvencilhou dessa obrigatoriedade de leitura, porque eu lia muito, sim, mas eu lia leituras obrigatórias. Então, com esse espaço, eu fui cada vez indo mais atrás das coisas que eu queria ler. Hoje em dia, eu só leio o que eu quero, né? Eu tenho essa graça de poder ler só o que eu quero. O canal acaba me mobilizando, né? Muito nas leituras que eu faço hoje em dia. Por exemplo, de alguns projetos que eu tenho. Eu tenho um projeto de ler mais mulheres do que homens, e isso faz com que eu vá direcionando a minha leitura, mas não é uma coisa chata, não é uma coisa que me limite, muito pelo contrário, né? Vai expandindo o meu repertório e tal, e eu vou direcionando para aquilo que eu mais quero, para aquilo que eu acredito. E tenho outros projetos, tenho Leia Latinos também, que é uma coisa que depois Vou te se perguntar sobre. converteu num clube de leitura. Enfim. E, assim, como é que tu consegue esse tempo, né? Porque para ler um livro, assim, não é de uma hora para outra, né? Que a gente senta e já sai com o livro lido, né? E como tu tem outras atividades também, como é que tu te organiza para conseguir ler, assim, imagina, tu tem 2 vídeos por semana pro canal, né? Então, como é que tu te organiza para conseguir esse nível da leitura e para indicar? Eu vi, acho que esse final de semana tu postou no Instagram que tava no teu chegando no 11º ou 12º livro do ano, né? E eu fico, meu Deus, gente, eu não consegui terminar o primeiro ainda. Com toda a função, né, do resto da vida, eu não consigo terminar meu primeiro livro ainda. Como é que é essa tua organização? As pessoas têm uma ideia assim que a gente lê com horário marcado, com alguma coisa assim, que a gente separa um tempo específico. Na verdade, comigo não funciona, assim, eu vou lendo na hora que dá. Então, muitas vezes, assim, de noite, ali sobra uma hora, eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer, eu vou ler. Ou então, às vezes de tarde, dá um furo na agenda, um aluno desmarca, eu pego o livro e leio. E é assim, eu leio muito poucas horas por dia, né? Não tem, e tem dias que eu nem leio, tem dias que eu passo assim só trabalhando mesmo. E aí eu vou ler só no fim de semana. Aí o que acontece? Quando eu tenho tempo livre no fim de semana que eu procuro não trabalhar, aí eu leio muito. Então eu fico tipo toda tarde lendo e é ali que eu consigo tirar o atraso das leituras, assim. Mas eu leio em média 4 a 6 livros por mês. É que esse ano eu estava lendo bastante até, mas aí começou meu curso e eu diminui um pouco o ritmo porque eu estava com muito trabalho. Mas minha média é de 60 livros por ano, assim, e tem gente que lê mais, assim, eu não faço nem cócegas perto de outras pessoas que leem 100 livros por ano, né? Mas eu acho que não é muito a questão de quantidade, né? Importa mais como a gente está lendo, a qualidade da leitura, se aquela leitura está ficando na gente, se a gente lembra dela depois que termina. Então, às vezes é muito melhor selecionar a leitura que vai conversar mais com a gente do que ler rapidão para passar para o próximo, né? E, enfim, ir atrás de outros títulos. Eu, pelo menos, funciono assim. Então, acaba que eu não leio muito. Eu leio mais nos fins de semana mesmo. E durante a semana, naquele tempinho que sobra, assim. Eu não vejo muita série. Isso ajuda bastante. A Netflix não é muito a minha praia. Bom, eu tô vendo, né, atrás de ti uma estante lotada de livros, né, mas tu é apegada aos livros físicos ou tu também gosta de e-books? Eu sou apegada ao livro físico. Eu nem tenho Kindle. É uma coisa que eu quero experimentar ainda, assim. Eu ainda quero comprar um Kindle e ler no digital. Já li algumas coisas pelo celular, mas para mim não é a mesma coisa. Para mim falta, porque eu gosto de anotar. Então, eu vou lendo, vou sublinhando, vou riscando, vou colocando post-it, vou fazendo comentário. Os meus livros são todos conversados, assim. Então, se tu abre um livro meu, vai ver se ele foi bom, ele vai estar todo anotado. Se foi um livro
mais ou menos, ele não vai ter muita marca. Mas, em geral, eu gosto de marcar, e aí isso eu sinto falta, assim. E muita gente que tem Kindle me diz isso. Ah, eu gostei da leitura, mas eu gostei tanto que eu vou ter que comprar o físico para poder escrever Uhum. no físico, né? Então, a gente tem essa relação meio afetiva, assim, com a coisa de folhear, de abrir, manusear. E tem gente que fala que tem também uma coisa de memória, assim, que parece que lendo no físico fica mais retido aquilo que a gente leu. Não sei se isso se comprova cientificamente, Uhum. mas eu ainda gosto, eu prefiro o físico, não adianta. Ah, eu te entendo, porque eu também eu não consigo, eu sou bem apegada, não tem onde botar, não tem, mas já vamos colocando em outros lugares da casa, mas não É só na isso estante, aí. mas é o que gosta mais. Bom, e assim, o que que tu gosta de ler hoje? Ai, hoje eu estou muito na literatura contemporânea. E aí entra de qualquer lugar do mundo, assim, mas eu estou muito contemporânea. Eu gosto. Esses livros estão aqui, são contemporâneos, a maioria da minha estante é de contemporâneos. Tem muito clássico aqui também, mas ainda assim eu prefiro ler o que está sendo feito agora. Eu acho que, além de tudo, além de ser interessante de conversar comigo, com as minhas situações, ou não conversar, mas me trazer outros pontos de vista, eu acho que é muito importante valorizar o que está sendo feito agora. Porque o que mais tem, por exemplo, dentro da academia, é análise de autor que já morreu. E Uhum. que são importantes, esses autores são importantes. Mas tem tanta gente produzindo coisa tão massa agora que eu fico curiosa, né? Então eu acabo indo atrás de quem está fazendo agora. E aí os contemporâneos imperam, assim, especialmente os contemporâneos latino-americanos, que são o meu ponto forte aqui. Bom, tu criou o Clube de Leitura Leia Latinos, né? Eu queria, tu até já mencionou, mas eu gostaria que tu nos contasse como é que funciona esse Clube de Leitura, como é que ele começou, qual foi o primeiro autor que te despertou para os latinos? Acho que a minha primeira grande paixão foi o Gabo, né? Uhum. Não é uma coisa muito original de se dizer, porque o Gabo é um cara muito querido por todo mundo, mas eu lembro da minha sensação quando eu li o primeiro livro dele, que foi Crônica de uma Morte Anunciada, e que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu passei tanto tempo sem ler uma coisa tão maravilhosa como esse homem, né? Comecei a ir atrás. E aí eu vi que era a minha praia, assim, que eu gostava muito do que eu estava encontrando ali, e vi também, por outro lado, que os colegas que estavam fazendo vídeos no YouTube não estavam falando muito dos latinos. Existe uma coisa muito forte aqui no Brasil, que é o seguinte: os livros estadunidenses e os livros da língua inglesa, em geral, chegam muito mais para a gente. É uma coisa de poder econômico, né, de mercado mesmo, que faz com que livros em língua inglesa sejam mais consumidos, mais disseminados. E acaba que muita gente aqui está lendo gente dos Estados Unidos. E se a gente não faz uma observação sobre isso, se a gente não olha para isso, acaba lendo, sei lá, de 60 livros, 45 estadunidenses, né? Seria mais ou menos a proporção, assim, de tanto que chega. E eu me incomodei com isso, porque eu pensei, tem tanta coisa massa aqui do lado, né? E as pessoas não estão valorizando. Vou fazer alguma coisa. E aí eu criei primeiro no canal um projeto, era uma coisa que eu estava pensando assim, eu vou fazer esse projeto de leitura, eu vou ler um latino-americano por mês e vou comentar aqui. E comecei lá no canal fazendo isso, né? Separei 12 livros, comentei com o pessoal e disse, vou ler, quem quiser ler comigo, vem ler comigo. E aí eu fui fazendo as resenhas. Só que aí, no ano passado, me deu uma coceirinha, assim, eu disse, não, vou fazer um clube de leitura mesmo, porque ainda acho que dá para fazer mais. Em vez de ficar só eu sozinha fazendo esse movimento, vou trazer mais gente para isso. E aí eu criei um clube no Catarse, né, que é uma plataforma de apoio contínuo, e lá as pessoas podem entrar, assinar o meu clube de leitura e ter uma série de recompensas em relação a ele, né? Uma das recompensas, por exemplo, é a leitura conjunta. A gente lê o mesmo livro e no final do mês tem um encontro para discutir aquele livro, um encontro virtual. Então é um clube de leitura que nasceu já virtual. Nessa época de pandemia, muitos clubes de leitura que eram presenciais adotaram, né, a internet para continuar esses encontros, mas o meu é o contrário, já nasceu ali. Então, tem gente de tudo que é país, não digo, de tudo que é estado do Brasil, e algumas pessoas que estão fora do Brasil também, que acham também que é importante ler mais latinos e se identificaram com a minha ideia. Então, eu criei esse clube lá no Catarse e as pessoas têm recompensas, como essa que eu te falei dos encontros, tem recompensas de sorteio de livros latino-americanos,
Tem recompensa, por exemplo, como um grupo no Telegram para a gente conversar ao longo de todo o mês sobre aquelas leituras e sobre outras coisas. A gente tem, por exemplo, leituras orientadas, se a pessoa quiser que eu vá lendo e comentando com ela, eu faço isso. No particular, claro, né? Então, à medida que a pessoa vai colocando ali a recompensa, que tem valores diferentes, quanto maior a recompensa, mais coisa ela tem no clube, mais benefícios ela tem no clube. E tem coisa que é para todo mundo, como as indicações de leitura, né? Então, eu indico todo mês um livro diferente, eu leio todo mês esse livro e promovo o encontro desse livro com o grupo que está disposto a participar. E tem sido muito legal, já estamos no 9º mês de clube agora. E o primeiro foi o Gabriel Garcia Marques? Não, Não. Não, o primeiro meu, né? O primeiro latino que eu li. É. Mas o do clube, o primeiro foi deixa eu até pegar aqui para te mostrar, foi esse aqui. O País das Mulheres, que é da Gioconda Belli, é uma escritora nicaragüense. Eu nunca tinha ouvido falar praticamente da Nicarágua. E aí eu faço esse movimento também. Além de promover os latino-americanos, eu tento sair daqui de baixo, porque aqui no Cone Sul, por exemplo, Argentina e Chile, são muito lidos no Brasil. Mas outros países da América Central, não. Daí eu comecei já com a América Central. Eu já trabalhei com livros da Nicarágua, de El Salvador, Guatemala, Cuba. Agora a gente está lendo lendo o livro de Cuba. Então, eu vou fazendo essa volta para a gente não ficar só no que já tem aqui, no que já chega para a gente, né? E tu já tens um retorno do canal, assim, que os livros chegam a ti, ou ainda tu continua investindo, ou é meio a meio, algumas editoras te mandam, como é que funciona e já existe esse retorno, não só de pessoas, né, as milhares de pessoas que assinam teu canal, mas um retorno, digo, das próprias editoras, tu já recebe livros, já tem recebidos? Já tem recebidos, já tem recebidos. No ano passado, uma editora começou essa parceria comigo, a editora Moinhos, que é uma editora independente, que eu sempre gosto de falar, porque as independentes têm um trabalho muito mais difícil do que grandes editoras. Por exemplo, a Companhia das Letras é uma editora enorme, a maior do país, e talvez uma das maiores do continente, né? E essa já tem bastante acesso, já tem bastante consumo, mas as independentes não, fazem um trabalho muito legal e um trabalho de formiguinha, né? E ano passado a editora Moinhos me notou e começou a me enviar alguns livros esporadicamente, então a gente tem essa parceria em que eles me enviam os lançamentos. Eu não sou obrigada a falar se eu não quiser, mas eles me mandam e eu leio se eu quiser, no meu tempo, e depois, se eu quiser comentar, eu comento. Acontece que essa editora tem publicações excelentes, então eu tenho lido, tenho gostado bastante. E esse ano, pela primeira vez, eu consegui uma parceria com a Companhia das Letras, que é a editora do país, né, que é a maior que a gente tem no Brasil e que tem um catálogo maravilhoso. E aí eu entrei para o time de leitores da companhia. Isso funciona assim, a gente se inscreve para ver se o perfil da gente vai ser selecionado ou não, né? Então, milhares de pessoas se inscrevem e eu já tinha tentado em outros anos e não tinha conseguido. E esse ano consegui, então fiquei muito feliz porque isso também é um atestado de que o trabalho está tendo um reconhecimento, mal ou bem, né? A gente precisa dessas coisas para mostrar que o que a gente faz tem valor, né? E aí, quando a Companhia das Letras deu esse aval, fiquei muito feliz, assim, e agora eu vou começar a receber esses livros. E aí eles mandam os lançamentos que tem a ver com o perfil da gente, a gente preenche um formulário lá dizendo o que a gente gosta de ler, e no meu caso, essa parceria é assim, eu vou recebendo os livros que tem a ver com o meu trabalho já, e eu mostro, se eu quiser falar, eu falo, se não quiser, eu não falo. Eu gosto dessas parcerias que não tem muita obrigação, assim, a gente não se sente tão pressionada, né, preciso falar do livro, preciso entregar uma resenha, não é o caso. Acho que assim funciona melhor, a gente fica mais tranquilo. Até porque livro ou a gente se apaixona ou a gente detesta também, né? Geralmente, Exatamente. né, quando E é é bom, pro gosto da ter gente. essa possibilidade de dizer que não gostou, né? Isso é uma coisa que eu Uhum. procuro fazer sempre no canal. Porque às vezes a pessoa fica com a impressão de que parece que tudo que essa pessoa lê, ela gosta, né? E Uhum. me soa falso, assim. Então, quando eu não gosto, eu falo. Ah, não gostei. Não gostei por isso, isso, isso. Eu vou enumerando, né, os motivos. E esses livros, por exemplo, agora tu mostrou da Nicarágua, esses dias eu vi que tu postou, acho que era da Jamaica, né? Uhum. Assim, como é que tu consegue, tu procura de países diferentes, como é que chegam esses livros? Porque, não sei, né, eu chego numa livraria, eu imagino que eu não sei, eu não procuraria porque eu não teria atinado para isso, né, mas tu já tá, né, já tá
nessa vibe, assim, né? Como é que tu encontra esses livros de países diferentes, enfim, de autores menos conhecidos do grande público, né? Eu vou atrás de listas, por exemplo, né? Se Uhum. eu estou afim de saber de um país, por exemplo, El Salvador. Eu não sabia nada de El Salvador, sabia que existia o país, mas aí eu fui atrás, autores de El Salvador, livros, não sei o quê. E aí o Google vai ajudando nessa construção, né? Porque eu vou Uhum. atrás do livro, vejo se tem publicação no Brasil, se tem publicação no Brasil, eu coloco na minha lista de desejados, e aí eu fico lá monitorando o livro, né? Fico de olho, ó, aqui tá um preço bom, não sei o quê, quando tá um preço bom eu compro, e vou fazendo um acervo, digamos, né? Esses livros que eu venho colocando no clube eram livros que eu já tinha mais de ano aqui em casa, porque eu já vinha comprando aos pouquinhos. Vinha Uhum. descobrindo, tem uma autora da Nicarágua, tem um autor da Guatemala, tem um autor aqui, não sei de outro lugar. E aí eu fui mandando assim, mas eu sempre estou atrás de lançamentos, estou atrás de países mesmo, de autores, especialmente de autoras. Então eu procuro Uhum. lá, autoras latino-americanas que preciso conhecer, que sempre tem no Google essas listas Uhum. assim, né? Sim. 10 autores que não sei o quê. Aí eu entro lá na lista, vejo se eu já conheço ou não, vou atrás, porque muitas vezes não está nem publicado ainda no Brasil, né, esses autores. Uhum. Apesar de serem muitos em língua espanhola, que é uma língua parecida com o português, que vem da mesma família, né, o mercado editorial funciona de uma maneira muito obscura, assim, então nem sempre tem os livros traduzidos para o português. E Uhum. aí a gente precisa esperar que venha essa publicação. E, enfim, fazendo esse movimento também eu tento fazer isso, essa promoção, né? Pedir que as editoras publiquem. Às vezes eu marco a editora, olha, quem sabe publica esse aqui. Mas é um trabalho de pesquisa mesmo. E tu assina aquelas caixas que vem um livro surpresa por mês? Assino, assino. Eu Assino assinei por dois um tempo planos. e foi o que veio, assim, veio coisas, acho que era do Oriente Médio, enfim, né, literaturas que talvez eu não tivesse acesso por mim mesmo, né, se não tivesse chegado aqui em casa, acho que... Tem isso. Esses livros aqui são todos de assinatura da TAG Uhum. Curadoria, né? Que é um dos Sim. clubes que mais se fala hoje em dia. A TAG já está com uns 40 mil assinantes no país. Isso é um número enorme para quando a gente fala de livros, né? Tem bastante Uhum. gente. E eu assino atualmente a TAG, nessa modalidade de curadoria, porque traz um pouco de cada lugar do mundo, né? Eu acabei de ler um livro do Congo agora, Uhum. e também é legal por isso, né? Porque quando é que a gente ia chegar numa livraria e pedir, eu quero um livro do Congo? Dificilmente, né? Sim. Mas essas curadorias fazem isso. E eu assino também um outro clube que agora surgiu há pouco tempo, que é o Tortilha, que é latino-americano. É para Ah, que legal. publicar obras latino-americanas. E aí eles enviam, não todo mês, mas a cada 2 meses, eles enviam um livro. E aí é uma parceria de duas editoras independentes, a Moinhos e a Mundarel. E Uhum. elas se juntaram, então, para trazer essas publicações, muitos lançamentos. E eu estou assinando, estou adorando. Assim, tenho descoberto coisas muito legais. O último livro que chegou foi do Equador também, que é Uhum. difícil, é um país difícil de achar livros publicados aqui. Paraguai é super difícil também. E é perto, né? Paraguai ainda é bem perto, né? O É Equador é muito longe um perto, pouco, né? é muito Hum. difícil. Hum. E o que mais te surpreendeu quando tu começou a aprofundar na literatura latino-americana? Ah, a semelhança com o país, Uhum. com o Brasil, assim, que a gente tem histórias um pouco diferentes, sim, né? Tem línguas diferentes até, mas os nossos problemas são muito parecidos. Os nossos problemas de subdesenvolvimento, de desigualdade social, de pobreza, às vezes, de ditaduras que a gente compartilhou, tudo isso vai se notando, inclusive na literatura contemporânea, assim, desses efeitos da história, né, que vão deixando nos personagens que a gente vai conhecendo. Agora mesmo, em janeiro, a gente leu um livro da Jamaica, que nem faz parte da América Latina oficialmente, porque fala inglês e tal, Uhum. mas que eu suspeitava que teria alguma semelhança, né? E coloquei no clube e parece Brasil, parece a cidade que estava ali parecia qualquer capital brasileira, assim, com todos os seus defeitos, com as suas exuberâncias de natureza, sabe? Então, a gente vai vendo essas semelhanças, assim, e fica um pouco, por um lado, um pouco assustado com a semelhança, porque, tipo assim, tem muita gente passando por esse mesmo problema, mas também com um certo reconhecimento, né? E a gente vê que o Brasil também é América Latina, né? Uhum.
Bom, e outra que tu já fala, acho que até há mais tempo no teu canal, é sobre a leitura de mulheres, tu também já mencionou, assim, o que te fez, o que te alertou para ler mulheres? Foi, assim, uma coisa que tu já tinha, né, que tu já carregava, não, né, ou não, foi a partir do canal que algo te alertou, assim? Foi por causa do canal, assim. Antes de eu criar o canal, na verdade, quando eu descobri o YouTube, eu descobri no mesmo tempo, assim, o movimento Leia Mulheres, que nasceu por ali, nasceu em 2014, 2015 aqui no Brasil. É um movimento que vem dos Estados Unidos, de uma campanha que nasceu no Twitter e que depois foi se tornando essa coisa de um clube de leitura, né? E aí, quando chegou no Brasil, em muitas cidades começaram a fazer esses encontros para ler mais mulheres, primeiro em São Paulo, depois foi para o Rio, depois foi para outras capitais. Tem aqui em Pelotas hoje em dia, por exemplo, né? Então foi uma coisa que se espalhou bastante. E eu descobri isso por causa do YouTube. Assim, eu vi pessoas falando sobre isso, eu não tinha ideia. E quando eu me dei conta do que estava acontecendo, que aquele movimento tinha razão, porque eu olhei para minha biblioteca e só vi homens na minha biblioteca. Uhum. Eu disse, agora vamos ter que fazer alguma coisa sobre isso. Não vai dar para eu continuar só lendo homens. Não porque não vale a pena, né? Não porque agora vou ignorar todos os autores, mas porque realmente existe uma grande diferença de consumo da literatura produzida por mulher, e isso é grave, né? Porque não é que existam menos mulheres no mundo, muito pelo contrário, somos um número maior de pessoas no mundo, né? Temos educação, e por que não estamos escrevendo? Estamos escrevendo sim, só não estão sendo lidas. Então, Uhum. vamos dar um jeito de visibilizar isso, né? E aí eu comecei a observar e quantificar as minhas leituras. Então, eu estabeleci que naquele ano eu ia ler 50% homens, 50% mulheres, pelo menos assim. E consegui, porque tinha mulheres, fui pegando mais dicas, né? Fui vendo outras autoras, e a minha ideia era que nos próximos anos o número de mulheres fosse maior, e hoje em dia é o quê? 75% mulheres e 25% homens. Acabou que a minha estante se formou assim, né? Fui trazendo mais mulheres para a estante, as minhas referências são femininas, então eu tô sempre vendo autoras por aí, tô sempre atrás, e acaba que eu leio mais mulheres, e assim, tem sido muito mais proveitoso do que quase tudo que eu já tinha lido feito por homens, porque tem Uhum. outras vozes, entende? Ler literatura feita por homens é mais ou menos como ler a mesma coisa ao longo dos séculos, porque a gente tem uma voz só falando, que geralmente é do homem, homem branco, homem heterossexual, de classe média. Então, Uhum. chega um ponto que satura, né? Essas mesmas histórias sendo contadas. E tem uma escritora que é a Chimamanda Adichie, que fala do perigo da história única. Uhum. É muito perigoso ouvir uma história só. A gente precisa ouvir várias vozes, né? Então, é por isso que comecei a ler mais mulheres e incentivar. E aí, eu só faço isso no canal praticamente, né? Meu canal Uhum. é quase todo de indicações de literatura feita por mulher. Só para explicar, né, para as pessoas, né, que tu falou aqui em Pelotas, mas tu é natural de Bagé, né? Tu mora em Pelotas Sim. hoje, mas tu é natural de Bagé, tua família toda é super conhecida aqui na cidade, né? Sim, sou de Bagé, nascida e criada em Bagé, fiquei até meus 20 e poucos anos aí, e aí depois vim para cá para continuar estudando e me estabelecer aqui. Mas a terrinha é aí mesmo. Bom, e na vida, assim, ó, na vida toda, né? Quem é, assim, o teu escritor ou a tua escritora preferida, assim? Isso não dá para dizer, Fernanda. Isso é a pergunta que se faça. Mas não sei, assim, tem que ser no mínimo dois, né? Uhum. Vamos botar o Gabo, porque o Gabo me abriu os olhos para um monte de coisa, e a Isabel Allende, que é uma Uhum. escritora também chilena e que fez coisas maravilhosas, continua fazendo, ela está com quase 80 anos e ela não para de escrever, tem, sei lá, 30 livros escritos, e Uhum. ela é maravilhosa, assim, e os dois mudaram completamente a minha forma de ler, então, pelo menos esses dois. Se fosse um terceiro, Saramago também é Uhum. maravilhoso. Literatura brasileira não é o teu top 5. Entra também, mas pensando em autores que mudaram a vida, né, que Uhum. fizeram uma grande diferença, assim, nessa coisa de percepção de mundo, foram esses aí. Mas eu Uhum. tô para ler um grande autor brasileiro agora em abril, eu vou ler o Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, e Sim. dizem que esse livro também é um livro que divide, né, a vida da gente. Então, provavelmente vai se tornar um favorito da vida. Bom, e eu queria saber um pouco assim mais do teu, né, da tua história com a literatura, né? Porque tu é graduado em letras, né? Fez mestrado também na área.
Então, isso não é uma coisa a partir do canal, né? Esse teu interesse por o mundo da literatura veio da literatura, das letras e anterior. Queria saber, assim, qual é a tua lembrança mais remota do teu contato com livros, assim? Foi na infância? Alguém te apresentou? Como é que... Na infância começou ali uma paixão com o gibi, que geralmente começa com as pessoas começam por aí também. Mas eu lembro de um livro que seria literatura, né, conto de fadas, que eu ganhei. Na época se vendia muito umas fitas, fita cassete da Disney, e aí era a Uhum, fita cassete e o livrinho ilustrado, né? E eu uhum. ganhei aquela história que era da Bela Adormecida. E aí eu ficava escutando a história, acompanhando as imagens, e devia ter uns 4 anos, eu acho, 4, 5 anos. E eu não li ainda, mas eu lembro de escutar a história. Aquilo ali para mim era fantástico. Assim, a minha memória mais antiga, eu acho, é daquela leitura. Depois eu fui aprendendo a ler e peguei a ler gibi. Mas literatura mesmo, só depois de muito tempo que eu fui ler. Na infância eu fiquei toda voltada para gibis, assim, eu Uhum. lia tudo que tinha em casa. Eu herdei uma coleção de gibis do meu irmão mais velho, né, que era, sei lá, 2 gerações mais velho que eu, então era gibi da década de 80 e eu estava ali lendo, né. Li tudo que tinha e comecei a ganhar alguns livros depois, mas assim, eu não lia muito com muita frequência. Então, fui começar a ler mais velha mesmo, e aí eu só entrei em letras porque eu sabia que tinha literatura e eu sabia vagamente que literatura era uma coisa que eu gostava. No Uhum. ensino médio eu tinha lido alguns livros, né, e fiquei encantada assim com o que eu li. E diferente dos colegas que se traumatizaram com alguns clássicos, eu li clássico na escola e gostei. Uhum. E aí eu disse, é isso aqui, quero ler mais disso. Só que eu não sabia que letras não era só literatura, né? Eu não sabia que eu ia ter que dar aula, por exemplo, mas tudo bem. E aí, na faculdade, foi que eu comecei a ler mais e aí ter uma ideia de mundo, assim. Então, dei um salto bem grande, porque na infância eu lia bastante, mas não literatura. Depois eu fiquei muito tempo envolvida com música também, então eu estava toda concentrada na música, tocando, ensaiando, cantando, me apresentando. E aí não tinha muito tempo mesmo, assim, era meu tempo todo era dedicado à música. E aí depois, na faculdade, sim, eu voltei a me dedicar à literatura. E aí não parei mais, né? Uhum. E tinha alguém que te incentivava, assim, até para os gibis, né? Tu já citou teu irmão, Tinha, mas tinha alguém mais, assim, que te incentivava? Alguma relação? tinha. Ali em casa, a gente tinha essa coisa de estar sempre lendo alguém. O meu pai lê bastante. Não é o tipo de leitura que eu leio hoje em dia, mas ele estava sempre às voltas de algum livro, assim. E a minha mãe também achava muito legal isso e de alguma forma incentivava, né? Não é que eu tivesse uma biblioteca naquela época, Hum. mas eles incentivavam bem a leitura, assim. Eu lembro de ganhar em alguns aniversários, ganhar um livro, e aí o livro vinha com uma dedicatória, alguma coisa tipo, dizendo assim, continua lendo, continua fazendo isso. Então era um incentivo, de certa forma, né? E eu achava muito legal, eu gostava de ir em livraria. Só que eu ia em livraria e como eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia nem por onde começar. Eu lembro de ir na Leb, aí em Uhum. Bagé, e ficava passeando, assim, e eu não sabia o que estava acontecendo, quem era quem, eu não sabia nada, não tinha um ponto de partida. A faculdade me deu isso, né? Bom, tem isso aqui, tem esse outro aqui, e de repente eu gosto desses caras aqui. Mas eu gostava de ver a biblioteca, gostava de ver a livraria, e eu lembro de uma vez, aí sim, eu já estava na faculdade, eu fui fazer um estágio, e eu levei os alunos no Museu Dom Diogo de Souza, e aí a gente entrou na sala da biblioteca e eu disse assim, eu quero ter uma biblioteca, se não igual a essa, um pedacinho assim parecida com essa. E ali eu me dei conta, eu quero um monte de livro na minha volta. Mas, enfim, demorou um tempo assim até eu ter as condições de montar a minha biblioteca e Claro. enfim, ir atrás. E tu lê de tudo? Poesia, conto, romance? Tu lê de tudo ou tu tem alguma preferência, assim? Não, sou mais... Eu leio de tudo, mais ou menos de tudo. Eu leio mais romances do que outra coisa, mas eu gosto de poesia, eu adoro contos. E Uhum. eu tenho uma falha em ficção científica, por exemplo. Tem muita gente que lê Uhum. ficção científica, eu sou um zero à esquerda em relação a isso. Distopias, fantasias, aí eu não sou muito boa nessa área, assim. Mas eu li, por exemplo, Harry Potter, que é fantasia, né? Fui ler adulta, gostei muito, adorei,
enfim, mas não é muito o que eu costumo ler. Se tu for ver aqui a minha estante, é mais um gênero romance. E aí não é romance de amor romântico, Sim, é só como gênero mesmo, gênero né? Que literário, né? são essas histórias mais longas. E tu escreve alguma coisa? Não, não. Eu escrevo só comentário de leitura. Às vezes eu ensaio alguma crônica, alguma coisa assim, mas eu não escrevo, não posso dizer que eu escrevo formalmente, assim, eu só gosto de brincar um pouco com as palavras, mas eu não me considero escritora, pelo menos não nesse momento. Nem tem intenção, assim, de um dia escrever ou participar de algum curso, assim, isso tá nos teus planos ou teus planos continuam só na leitura? Por enquanto não faz parte dos meus planos, não tenho uma ideia, assim, um sonho de lançar um livro, nada disso, assim. Eu gostaria de trabalhar com edição de livro, talvez, na parte da produção, assim, da elaboração do objeto, trabalhar em editora, mas escrevendo não é uma vontade agora, embora eu goste de brincar de escrever, assim, só para mim, né? Quem sabe isso um dia muda, por enquanto não. E tu também dá aula de literatura online, né? Tu tem cursos de literatura online, né? Tenho. Primeira turma do meu curso está acabando agora. Eu vou abrir uma outra turma na sequência e está sendo bem legal. Eu trabalhei também na universidade, né, um tempo. Fui professora da Unipampa Jaguarão, né, no Uhum. curso EAD. E depois disso eu comecei com aulas particulares de espanhol e agora eu abri um curso de literatura, aproveitando esse momento de pandemia, que as pessoas estão atrás de saber mais, e pensando também na quantidade de leitores comuns que tem, leitor comum entre aspas, né, de pessoas que não se sentem capazes de falar sobre o livro e que reclamavam, dizem, eu não gostei desse livro, mas eu não sei falar por que eu não gostei e tal. Aí eu vi que tinha essa demanda e criei um curso que seria mais ou menos como um primeiro semestre de letras da disciplina de literatura, né, que é a Introdução aos Estudos Literários. E aí eu formatei esse curso, compactei ele em um bimestre e abri uma turma e foi muito legal, assim, tem gente de todo o país também, eu acho isso fantástico, né, tenho alunos do Nordeste, do Norte, tenho alunos que estão em outro país, isso é fantástico, assim, né, poder levar essas coisas que estavam dentro da academia para fora da academia, que é uma coisa que eu gosto também. Eu acho que tem muitos conhecimentos que estão encerrados na universidade e que precisariam ganhar mais o mundo, né? E aí eu dou o meu jeito de fazer um pouco dessa parte, né? De trazer, democratizar um pouco mais. E E é um tá curso muito livre. legal, assim. É um curso livre. A pessoa se inscreve, quem quiser se inscreve, não tem pré-requisito. O único Uhum. pré-requisito é gostar de ler. Sim. E é isso, as pessoas vão me achando. Agora, no próximo curso, eu vou abrir mais uma turma desse mesmo curso, depois eu vou fazer um outro curso também, para quem quer continuar. Tá sendo bem legal. Bom, e quais são teus planos futuros em relação à literatura? Ah, eu gostaria de continuar fazendo isso que eu já faço, de dar cursos livres e poder inventando cursos para dar aulas sobre isso, mas também eu queria muito poder viver do canal. Isso Uhum. seria uma coisa que me deixaria bem contente, assim, poder continuar produzindo conteúdo, mas de uma forma que esse conteúdo me sustentasse, né? Que me desse mais alguns recursos, porque eu acho que hoje em dia o país está com uma situação bastante complicada política, né? Enfim, e eu acho que alguns espaços estão sendo diminuídos e eu gostaria de que pelo menos na internet esse espaço continuasse, né? E que eu pudesse de alguma forma ampliar tudo isso. E aí talvez, né? Viver do canal seria uma coisa bem interessante para mim, poder continuar fazendo os meus quadros que eu invento lá no canal e recomendando leituras que não são tão dentro da caixa, enfim, por aí. Bom, e para finalizar, né, a gente sempre finaliza com essa pergunta. Queria que tu fizesse uma indicação de leitura para os nossos telespectadores. Ai, meu Deus. Eu devia ter pensado nisso antes. Eu acho que eu vou recomendar A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Uhum. É um livro que já é clássico, mas ainda assim, ainda ele sendo clássico, muita gente não leu. E esse livro fala muito com o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Acho que quem lê vai pescar muita coisa da situação econômica que a gente está vivendo, dos nossos dilemas.
vai se comover também com os dilemas dos personagens, é a história de uma família, 3 gerações de uma mesma família, tem personagens mulheres muito fortes, e que vão sofrendo ali na pele, passando por várias transformações que o país também está passando, e a gente vai se apegando a eles. Então, é um romance que eu considero, assim, impecável. Foi o primeiro que a Isabel Allende lançou, mas que ainda hoje é o melhor, assim, é um romance completíssimo, que vai entreter, vai emocionar, vai fazer a gente rir, chorar, talvez. É muito bom. Tá bem. Muito obrigada, Jéssica. A gente vai deixar aqui embaixo o teu canal para o pessoal de casa poder acessar. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco no Papo Literário, debater esse papo comigo, mesmo que à distância, né? Muito obrigada, Jéssica. Eu que te agradeço a oportunidade e deixo um abraço para todo mundo que está assistindo também. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos na próxima semana com uma nova entrevista. Tenha uma boa leitura!